Meus amigos, nós estamos aqui hoje para falar do Espaço de Educação Familiar, que é uma das atividades do CERJ, no Serviço de Evangelização da Família, voltada exclusivamente para a evangelização da família. O Espaço de Educação Familiar ele surgiu em 2005 com o objetivo de discutir assuntos relacionados à vida familiar, à formação de evangelizadores de família e assuntos da atualidade à luz da doutrina espírita que venham contribuir e influenciar o dia a dia, a vivência familiar. Na atualidade, nós vivemos uma série de desafios que compartilhamos todos nós no nosso dia a dia. Por exemplo, a chegada do mundo de regeneração vai nos trazer uma série de mudanças, renovação dos espíritos aqui presentes, aqui reencarnados. Nós vamos ter mudanças do ponto de vista filosófico e ético. Nós vamos ter a geração nova, onde aqueles espíritos, antes propensos ao mal, apegados à matéria, vão ser ou convidados a reencarnar em outras regiões ou convidados a se modificar para permanecerem aqui junto a esses espíritos já propensos ao bem que irão reencarnar na Terra. Nós temos o Espiritismo, que tem o seu papel de libertador de almas, de emancipador, aquele que vai emancipar o espírito através da elucidação, através do estudo, através do conhecimento das realidades espirituais. Dentro desse contexto, a grande pergunta é: como criar uma evangelização que atenda a família que está inserida nesse contexto? Como trabalhar todos esses assuntos que interferem diretamente no dia a dia da família à luz da doutrina espírita? Um dos grandes desafios que nós enfrentamos é a ideia da mídia, que é divulgada a todo tempo, de que a família está acabando. Essa ideia ela permeia propagandas, documentários, telejornais, telenovelas, filmes, onde a estrutura familiar é apresentada não só como fragilizada, mas como em decadência. Será que é isso mesmo que está acontecendo? O que será que o Espiritismo tem a nos dizer sobre isso? Pergunta que eu queria lançar para vocês, uma provocação: quantas vezes será que nós podemos reencarnar ao longo de 300, 400 anos? Queria que cada um pensasse, nos últimos 300, 400 anos, quantas vezes será que reencarnou? 1, 2, 20, 50? Nesse intervalo de 300 a 400 anos, quantas famílias nós tivemos? Quantas experiências no âmbito familiar nós vivemos? Será que conseguimos casar em todas as encarnações? Será que optamos por viver sozinhos, solteiros em todas as encarnações? Será que podemos constituir família grande, pequena? Acompanhamos os nossos irmãos, nossos pais? Não tivemos família? Como será que foi nossa vida ao longo dessas encarnações? Isso é importante, uma reflexão. Por quê? Porque a família, como nós a conhecemos ou a desejamos na atualidade, espaço de afeto, proteção, amor, essas questões de conceitos de infância, a criança com espaço adequado, o adolescente com espaço adequado, tudo isso surgiu há mais ou menos 300, 400 anos no Ocidente. Na verdade, essa ideia de família, essa ideia moderna que se tem de família, como um espaço onde os indivíduos estão protegidos, vão ser educados, vão ser cuidados, vão ser amados, ela é uma ideia relativamente nova para a humanidade. No passado, as grandes famílias, os grandes clãs se reuniam para a proteção, se reuniam para manter a herança dentro do contexto familiar. E hoje não. Hoje o objetivo não é esse. As uniões, idealmente, mesmo nas histórias, nos romances, devem ser realizadas por amor, devem ser realizadas pelo desejo dos indivíduos de se unirem e de construírem junto um sonho. Quantas vezes nós conseguimos, nesses 300, 400 anos, realizar isso, viver essa história de família? Então, não é de espantar que a família, na atualidade, ainda seja
uma estrutura em constante reformulação e reconstrução. Na verdade, ela é uma estrutura nova dentro desse nosso desejo de que ela atenda às necessidades do espírito reencarnante. O Livro dos Espíritos ele nos diz o seguinte: os laços de família constituem uma lei da natureza. Pergunta 774. Como a lei da natureza, assim como a gravidade que nos prende ao chão, assim como a força que faz com que os planetas girem ao redor do Sol, assim como a necessidade que temos de água para o nosso corpo, assim como o ar que respiramos, o oxigênio que entra nos nossos pulmões, todas essas leis que permeiam o meio físico, o mundo físico, fazem parte das leis da natureza. A família está no contexto dessas leis. Então, mesmo que nós não acreditássemos na gravidade, mesmo que nós não acreditássemos que a Terra gira em torno do Sol, a gravidade continuaria existindo e nós continuaríamos no planeta Terra girando ao redor do Sol. Então, a família, ela faz parte das leis da natureza. Ela vai continuar existindo, ela vai caminhar independente de nós acreditarmos ou não. Ela está nas leis de Deus. O que nós vemos na atualidade é que talvez os materialistas, as teorias materialistas estejam se aproveitando é a questão que Kardec já falou na pergunta 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos nos responderam: uma recrudescência do egoísmo. Na atualidade, então, o que vemos é uma diminuição, um afrouxamento desses laços, permitindo que uma série de acontecimentos façam deem essa aparência de caos, de confusão, de desestruturação da família na atualidade. A família ela está em processo de reestruturação, não acabando. A família ela está nas leis de Deus. Então, de maneira nenhuma ela deixará de existir. Ela pode assumir novas conformações, mas deixar de existir jamais. A partir deste ponto, nós que somos espíritas mudamos a nossa perspectiva de trabalho e precisamos atender as famílias que chegam à casa espírita, sejam elas buscando uma assistência, buscando o esclarecimento espírita, ou as famílias dos próprios trabalhadores, que somos todos nós, dentro dessa perspectiva que a doutrina espírita nos dá, de que somos imortais, de que a família está na lei de Deus, é a estrutura que Deus escolheu para que o espírito pudesse reencarnar e reaprender os princípios básicos, dar os seus primeiros passos numa nova encarnação, e não deixar, então, que as ideias materialistas nos permeiem com pessimismo, com tristeza. Gostaríamos de lembrar Kardec quando ele fala. Na Revista Espírita, Kardec pergunta o seguinte, né? É o Espiritismo, como pensam alguns, uma nova fé cega que substituirá a outra fé cega? Por outras palavras, uma nova escravidão do pensamento sob uma nova forma? Kardec, então, responde: com efeito, o Espiritismo estabelece como princípio que antes de crer é preciso compreender. Ora, para compreender há que usar o raciocínio. Por isto, procura dar-se conta de tudo antes de nada admitir, a saber o porquê e o como de cada coisa. Esse texto está na Revista Espírita, de fevereiro de 1867, Livre Pensamento e Livre Consciência de Kardec. O Espiritismo, então, ele nos proporciona o diferencial de compreender o que existe por trás para que possamos entender e mudar a nossa realidade. A partir dessa proposta, que é uma proposta elucidativa, uma proposta educativa, uma proposta de reformulação do ponto de vista do materialismo para o ponto de vista da sobrevivência da alma, nós organizamos no CERJ, toda a equipe de trabalhadores do Espaço de Educação Familiar organizou um trabalho pautado em 3 grandes pilares, que seria o pilar da educação do espírito, o pilar do cuidado e o pilar do plano de vida. Esses 3 pilares, na verdade, estariam em paralelo, baseados na tríade que Joana de Anjos sugeriu do espiritizar, qualificar e humanizar. Do ponto de vista da educação do espírito, onde nós estaríamos trabalhando qualificar, o que nós buscamos trabalhar no espaço? Primeiro, uma base teórica de conhecimentos, que vai nos levar
a mudança de comportamento, que vai nos proporcionar um conhecimento que possa nos permitir agir diferente no nosso dia a dia. Sobre o quê? Doutrina espírita, sobre a família, sobre a libertação do espírito através do conhecimento do espírito, e uma grande ideia, no sentido de ser uma das principais ideias a serem trabalhadas, de que o evangelizando é autor de sua própria história. O espírito, ele é autônomo, ele tem autonomia, ele tem livre-arbítrio. Dentro dessa proposta, o qualificar surge quando o indivíduo toma consciência de que ele é um espírito imortal, de que ele pode dar conta da sua vida, do seu destino. Ele muda a sua perspectiva de alguém que está sofrendo a injunção do destino, da vida, como uma vítima passiva, a alguém que vai agir e tomar as rédeas e poder, então, assumir o seu destino, o seu caminho. Para as famílias, isso é primordial, porque tira do contexto da família vítima, da família passiva, para a família que vai construir um novo destino para os seus membros. Com relação ao aspecto do qualificar, a gente vai preparar o indivíduo para, relacionado ao seu projeto de vida, poder se preparar para mapear a realidade do qual faz parte e, assim, exercer uma ação consciente e realizar as tarefas que lhe dizem respeito. O que isso significa? Significa que todos nós somos capazes, somos hábeis de entender a nossa realidade e, a partir daí, propor ações, estratégias palpáveis, ações e estratégias coerentes de acordo com a nossa espiritualidade para uma ação eficaz. Sandra Maria Borba Pereira nos fala de Jesus. Enquanto mestre por excelência, Jesus adotou uma postura por demais inovadora no que diz respeito à aprendizagem e aos métodos e procedimentos de ensino que lhe possibilitam a construção. Afastou-se da verbosidade, do formalismo, da memorização, da lição ex-cátedra, demonstrando sua preocupação com uma assimilação ativa do conteúdo, com uma aprendizagem verdadeiramente significativa. O que Sandra Borba quer nos dizer? Que Jesus partia exatamente da realidade do indivíduo, dos exemplos que o indivíduo conhecia, para que a sua lição tivesse significado. Quando nós trabalhamos com famílias, quando nós estamos trabalhando com o indivíduo, é importante que a gente esteja atento para que as ações sejam voltadas para a realidade no qual o indivíduo e a família estão inseridos. Com relação à terceira etapa, que é o humanizar, nós trabalhamos o cuidado. Cuidado em que sentido? A mudança do ponto de vista do fazer para o cuidar. Cuidar de si mesmo, do próximo, da terra, da vida. Trabalhamos ainda a questão da resiliência, que eu convido todos a estudarem, porque é essencial para o bom funcionamento da família. Assim, baseado nesse tripé, educação do espírito, como espiritizar, capacitação para agir e montar o seu plano de vida, o qualificar, e destacar o cuidado como essência do ser humano, humanizar, se pauta a filosofia do espaço de educação familiar, com essa proposta de, através da doutrina espírita, estudar diversos temas nesse contexto desse tripé, proporcionando aos espíritos uma nova visão, abrindo espaço, capacitando o indivíduo para que ele seja mais autônomo sobre sua vida. Alguns temas que nós trabalhamos no espaço são família, resiliência, funções da família, função maternal e paternal, o casal, a rede social, o ciclo de vida da família, questões da atualidade, como drogas, violência doméstica, limites dos filhos, e a passagem do espiritismo que nós estudamos, que é a teoria, para a prática, para a nossa vida, para a vivência. Lembrando de Jesus, gostaria de convidar todos, então, para participarem dessa grande empreitada que nós somos chamados na atualidade, de cuidarmos da família na casa espírita, de acolhermos a família na casa espírita, de entendermos sobre essas diferentes formações familiares que vêm surgindo, sabermos que não importa o nosso contexto, a nossa ideia, mas sim que estamos aqui para, como representantes de Jesus, acolher e auxiliar a família no seu progresso, na sua função de cuidadora e formadora desses espíritos que estão chegando, dessa nova geração. Qualquer dúvida, estamos à disposição do CERJ para contribuir com os evangelizadores, com os trabalhadores e com aqueles que, especificamente, mais de perto, trabalham com a função de evangelizadores de família.